Outro tema importante dentro da educação à distância é sobre saber dar e receber feedback. Desde a primeira aula a gente falou sobre a característica horizontal que a gente tem dentro de um ambiente virtual de aprendizagem como esse, como o Moodle, né, que vocês estão utilizando. E essa relação horizontal, ela vai muitas vezes, como é a oportunidade que você vai ter agora, vai ter oportunidade de interação, é um trabalho também colaborativo, assim como é o Wiki, onde várias pessoas contribuem para construir num texto só. Aqui existe um trabalho de colaboração, que é um trabalho de avaliar o conteúdo que o colega produziu, e para isso a gente tem que saber dar e receber feedback. E aí, da mesma forma, mesmo os conselhos que eu dou para quem vai dar um feedback são os conselhos que eu dou para quem vai receber um feedback também. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, o que é o feedback, para que ele serve, né, e qual a importância do feedback dentro da nossa prática, né, de ensino, de educação em geral. O feedback é a oportunidade que a gente tem de contribuir para a melhoria do trabalho de alguém e da mesma forma de alguém contribuir para o nosso trabalho. Eu, inclusive, quando vou enviar algum artigo para uma revista, normalmente revistas científicas elas são mais exigentes do que os congressos. Então, quando eu escrevo algum artigo junto com o aluno e a gente vai mandar para alguma revista, antes de mandar para uma revista, a gente submete a uns 2, 3 congressos antes. Os congressos, em alguns casos, quando você tem um artigo que ainda está muito incipiente, ele ainda não está pronto, não foi refinado ainda, você normalmente manda. E os congressos existe um comitê, né, que faz a avaliação dos artigos, e esse comitê, algumas vezes ele aceita o artigo como está, algumas vezes ele sugere alterações, correções e melhorias, né, e algumas vezes ele rejeita o artigo. Mas mesmo rejeitando, há o feedback, onde se cita o porquê que ele foi rejeitado, o que falta, o que está de errado, o que poderia ter de melhor. Então isso é até uma atividade interessante, porque é uma consultoria que a gente tem para os nossos artigos, consultoria gratuita. Você envia para um congresso, normalmente você não vai pagar nada por isso, e você vai receber um feedback com as sugestões de mudanças, melhorias, correções que você deve fazer no seu artigo. E aí sim, depois que você submete a 1, 2, 3, às vezes nem é aprovado esse artigo, mas você recebe uma série de contribuições de pares, que são pessoas da mesma área de conhecimento que você atua, e da área onde aquele artigo foi escrito. E aí sim você vai refinando esse artigo para depois submeter uma revista e você tem mais chance. E a revista faz a mesma coisa, também dá esse feedback, mas muitas vezes o nível de exigência das revistas, né, dos periódicos, ele é muito maior do que o nível de exigência dos congressos, né, seminários e tal. Então a gente vai enviando, né, para os seminários para receber feedback, e com o feedback a gente constrói um texto melhor. Porque é assim que se faz. A gente muitas vezes, né, como qualquer texto que você escreve, se você for revisar o seu próprio texto, você provavelmente vai ter dificuldade em encontrar os erros, tanto erro de ortografia, acentuação, gramática, pontuação. Quando você passa para uma segunda pessoa, né, um segundo olhar sobre aquele texto, a pessoa imediatamente encontra aqueles erros que você não viu. Porque faz parte da nossa natureza, né, da gente olhar com um olhar displicente sobre aquilo que a gente construiu, por causa da confiança que a gente tem, né, no nosso próprio trabalho, ou muitas vezes porque a gente não tem o conhecimento total sobre aquele tema, sobre aquele assunto, e aí você vai ter outras pessoas que conhecem outras perspectivas, que têm a chance de contribuir com o conhecimento delas para que você aprimore também o seu conhecimento. Então vamos falar um pouquinho mais sobre feedback. Eita, feedback é difícil, porque às vezes a gente dá o feedback de maneira errada, ou entende o feedback de maneira errada, né? Isso tanto no profissional como no acadêmico, no científico. E, lógico, um dos cuidados que a gente tem que ter na hora de dar o feedback é sempre avaliar apenas aquele conteúdo. Se você está avaliando um trabalho, você não está avaliando a pessoa que produziu, você não está avaliando o autor, não está avaliando os outros trabalhos que aquela pessoa tenha feito, né? Isso não pode ser levado para a avaliação atual, porque isso é um ruído, é uma interferência no trabalho de avaliação ou de feedback que você está fazendo agora. Então, se você está lendo especificamente um texto, você sabendo quem é o autor, obviamente,
A figura do autor não pode, não deve interferir, primeiro, na sua avaliação e, segundo, no feedback. Porque muitas vezes, na hora de dar o feedback, ao invés de falar sobre o texto que você leu, você vai falar sobre características da pessoa. Você tem a mania de fazer isso, você tem o hábito de fazer aquilo. Isso não é legal porque você tem tal característica. Não, você está avaliando aquele texto. Então, isso muitas vezes, principalmente, acontece entre aluno e professor, quando já tem muito tempo de convivência, às vezes no final de um ano, onde o aluno apresentou vários trabalhos, aí ele apresenta um trabalho final, você fala assim, poxa, mas toda vez que você faz, você comete esse mesmo erro. Não. Esse trabalho, ele é independente dos outros, ele é independente do autor, e quando você for dar feedback, é sobre esse trabalho especificamente. Tem que saber recortar isso tudo. Isso, para quem recebe feedback, é a mesma coisa. Quando alguém avalia um trabalho seu, a gente tem que saber lidar com isso como uma avaliação do trabalho, e não de mim, porque muitas vezes existe uma resistência natural das pessoas em relação ao feedback, porque acha que quem está fazendo alguma crítica ao trabalho está criticando o autor. Então, tente-se desvencilhar ou desvincular o autor da obra. A obra está sendo avaliada e o feedback deve ser dado sobre a obra, e da mesma forma, quando você recebe um feedback, quem está avaliando, se a pessoa fez uma avaliação correta e está se dando feedback correto, está dando feedback sobre a obra e não sobre você. É que normalmente a gente tem aquela coisa meio paternal com a nossa obra, e a gente, igual paternal ou maternal, né? Se xingar meu filho, eu avanço, porque, poxa, meu filho não tem defeito. Então você tem aquela coisa de, poxa, está criticando a minha obra, automaticamente está me criticando. Isso não é verdade, e a gente tem que saber dos dois pontos de vista, de quem dá o feedback, não avançar além do trabalho que está sendo avaliado, e quem recebe o feedback, lembrar que é o trabalho que está sendo avaliado, que você pode fazer coisas diferentes, melhores do que aquilo que foi feito, e que aquele feedback deve ser aproveitado da melhor maneira possível. Também sempre deve ser objetivo e específico, não falar sobre o geral, o seu trabalho está uma droga, isso não adianta para ninguém. Não resolve, não melhora nada, o seu trabalho é horrível. Tá bom, mas horrível por quê? Aonde? Em que trechos? Não é possível que ele é horrível como um todo, né? Lógico, até é possível, mas me cite então todos os itens que fazem com que você entenda que esse trabalho, que esse conteúdo, ele é ruim. Então, a gente tem que ser, na hora de dar o feedback, ser específico. Olha, isso está ruim, isso precisa mudar, isso podia melhorar, para que não haja dúvida sobre o que está sendo comentado, né? E não falar o trabalho em geral é muito ruim. Não, né? Ou o trabalho em geral tem características ruins. Quais são essas características? Aonde estão esses problemas, né, do trabalho? E isso, além disso, né, existe uma recomendação que eu criei, uma recomendação, é muito parecido com outras que eu já vi, mas essa que fui eu que criei baseado em outros conteúdos também, e prática na vida da gente, né? Que existe um passo a passo para a gente dar o feedback também. Se você pegou um trabalho de alguém para avaliar, a gente deve seguir algumas regras, algumas recomendações que ajudam as pessoas a receberem melhor esse feedback. Então, além daquelas primeiras que são exclusivamente olhe aquele trabalho e não o autor e nem a obra inteira. A outra é você ser bem específico, bem objetivo, dizendo o que se é uma crítica negativa, o que está errado, se é positiva também, o que está legal. Mas existe um passo a passo na hora de você escrever o seu feedback, que é primeiro, deve-se sempre procurar e apontar todas as características positivas que devam ser destacadas, né? Comece pelos elogios. Isso é muito comum, quando a gente vai participar de uma banca, todo mundo já deve ter passado por uma banca de TCC aqui. Normalmente, isso é uma prática bastante comum, né? E ela funciona, por isso mesmo, né? Elogie o que tem de bom, antes de entrar na crítica, porque você já entra, né, falando sobre as coisas negativas, você já causa uma primeira impressão ruim para quem está recebendo o feedback, né? Então, tente encontrar, né, procure as coisas positivas e comece descrevendo essas coisas positivas. Em seguida, apresente o que você considera que não está adequado e quais os eventuais problemas no conteúdo, né, que foi entregue. Então, aí sim, você, depois, né, de falar os lado bom, né, apresente o lado ruim. Mas não só apresente o lado ruim. Você está dando feedback, quer dizer, você foi chamado para dar o feedback porque você tem condições de fazer aquela avaliação, né? E no nosso caso, que é um curso, né, de pessoas que são da mesma área, pessoas com os mesmos interesses, lógico que um colega pode dar opinião sobre o trabalho do colega. Nós somos né, temos interesses comuns na mesma área, então a gente tem essa capacidade. E aí sempre sugerir possibilidades de correção, né? Não só falar, olha, não gostei do terceiro parágrafo do texto que você escreveu.
Tá bom, mas não gostou por quê? Né? O que tem de errado? Né? Indicar os porquês e, de preferência, que tipo de correção poderia ser feita para melhorar. Ah, eu não gostei porque ele está muito vago. Você poderia, por exemplo, trazer outras fontes que justificassem essa sua afirmativa lá no terceiro parágrafo. Isso sim, né? Buscar fontes. Né? Então, novos enfoques. A pessoa, olha, você podia dar um exemplo para as pessoas entenderem melhor. Então, fazer esse tipo de contribuição no seu feedback é muito melhor do que você simplesmente criticar no sentido de falar, olha, a primeira página está fraca, a segunda está regular, né? A última está péssima. Né? Isso não contribui em nada para que a pessoa faça um trabalho melhor, porque o objetivo do feedback é justamente contribuir para a melhoria. E, se necessário, fornecer exemplos, leituras e conteúdos complementares. Né? Se você acha, por exemplo, que a pessoa não citou fontes no trabalho dela, indique algumas fontes. Olha, você poderia buscar isso no livro tal, no site tal. Tem um conteúdo que eu vi num podcast sobre esse assunto que você poderia incluir. Né? Tudo isso são contribuições e, de preferência, no final, fazer um encerramento com uma atitude positiva e construtiva. Né? Não simplesmente falar, então tá, já disse o que eu tinha que dizer, tchau. Olha, seu trabalho tem potencial, né? Se você corrigir, precisar de ajuda, estou à disposição. Né? Isso é o tipo de relacionamento que a gente espera encontrar de quem está fazendo o feedback ou avaliação. E dentro desse conceito que nós estamos falando de aprendizado, né, ativo, horizontal, participativo, colaborativo, é isso que a gente precisa. Né? Pessoas se ajudando, se oferecendo para ajudar, apresentando alternativas e não simplesmente apresentando críticas sem a capacidade de trazer melhoria para o trabalho. Então, isso é o que eu tinha para falar sobre feedback. Mas por que estamos falando sobre feedback? Bom, primeiro que nós estamos falando sobre introdução à modalidade EAD e vocês vão ser chamados a dar feedback durante o curso de vocês, nessa modalidade, né, até o final, vocês vão ter outras oportunidades. Mas nós já vamos treinar isso agora, né, exatamente, por isso que eu estou falando sobre feedback, e nós vamos fazer uma atividade que é uma atividade que no Moodle, em inglês, chama-se workshop, mas nós vamos conhecer melhor essa atividade que vai ser feita agora, que é o laboratório de avaliação. Para a gente fazer esse laboratório de avaliação, eu tinha que escolher um assunto, um tema. E o tema que eu achei que seria mais relevante para todos nós dentro desse curso, porque além de treinar o que a gente está falando sobre feedback, sobre plágio, que a gente tem que tomar muito cuidado nos trabalhos que a gente fizer. Então, além de botar em prática esses ensinamentos sobre introdução à modalidade EAD, eu agora também vou trazer um outro conteúdo de importância geral, bastante recente, que é a promulgação da lei de 14.129, que foi promulgada agora, né, em 29 de março, mas foi publicada no Diário Oficial da União em abril desse ano, que é a lei do governo eletrônico, que traz uma série de recomendações sobre como a gente lidar com e-gov, né? Governo eletrônico, governo digital, tem vários nomes, né, diferentes para isso, mas a lei traz uma série de recomendações importantes que nós vamos falar sobre elas, e nesse laboratório de avaliação que vocês vão fazer, que é uma atividade do Moodle provavelmente diferente, né, que vocês já estão acostumados a fazer, é um trabalho que envolve feedback, porque você vai fazer um trabalho que está aí nesses itens A, B e C, vai escrever um texto, né, publicar no laboratório de avaliação e depois 2 colegas seus vão avaliar o seu texto e da mesma forma você vai avaliar o texto de 2 colegas, 2 colegas e isso vai ser feito um feedback. Então vamos lá, faça primeiro uma leitura da lei que está aqui no Moodle, a lei 14.129. Se você trabalha em algum serviço público, né, e essa lei ela é do governo eletrônico para serviço público, né, governo eletrônico para a gente gerar mais eficiência, trazer mais resultado para os serviços públicos na administração pública. Então, se você já trabalha no serviço público, faça uma análise de quanto a sua organização, a organização que você trabalha, seja ela administração direta, indireta, autarquia, empresa pública, estatal, qualquer, seja a natureza da organização pública que você trabalha, faça uma análise e veja o que já dentro da sua organização está de acordo com essa lei e sobre quais aspectos, né? Por que está de acordo com a lei. Então você vai fazer uma avaliação positiva, né? Olha, a nossa organização já cumpre isso, esse parágrafo, né? Ou esse artigo da lei, né? Por causa disso, isso e isso.
Da mesma forma, você vai fazer o contrário, você vai analisar o que existe na lei que não está de acordo com o que acontece na sua organização. Então, olha lá a lei, tópico por tópico, e fala assim, olha, tem uma coisa lá que a gente não tem ainda, né? Ou que a gente nunca teve e não tem planos, né? Então, você vai avaliar o que na lei fala sobre a participação, sobre abertura, transparência, características normais, né, que na lei vocês vão ver. Eu vou, inclusive, no próximo vídeo falar bastante sobre governo eletrônico para facilitar ou auxiliar vocês a entender um pouco mais sobre essas questões e auxiliar até você fazer o seu trabalho. E por último, a letra C, elaborar uma ideia sobre como ou quais as ações, projetos, iniciativas que são necessários para que a sua organização se adeque à lei. Então, o primeiro, ok, as coisas que já estão dentro da lei. Segundo, as coisas que ainda não estão seguindo a lei. Possivelmente muitas coisas ainda não estão, até porque a lei é muito nova, muita gente ainda nem tem ciência dela. E terceiro, como a minha organização pode se adequar a essa lei? Quais projetos poderiam ser feitos? Onde buscar recurso? Como fazer? Como fazer. Não precisa, lógico, elaborar um projeto dentro da metodologia do PMI, né, do Project Management Institute. Não precisa fazer nada formal. Tá? É um texto corrido, onde você vai me trazer as suas ideias para colocar a sua organização, a sua instituição dentro, obedecendo, né, as leis do IGOV, dessas leis, a lei sancionada recentemente. Mas aí você vai falar assim, mas eu não trabalho no serviço público, a gente tem um 0,6% das pessoas que estão fazendo esse curso, 0,6% que não estão trabalhando, mas tem um índice um pouquinho maior de pessoas que não estão trabalhando no serviço público, óbvio. E aí? Bom, você vai fazer isso da perspectiva de usuário de serviço público. Todos nós somos usuários, né? Então, como usuário, quais são as organizações que estão me fornecendo serviços que estão obedecendo à lei, essa lei do governo eletrônico? Quais são os serviços ou organizações que não estão, né? E que ideias eu tenho para que essas organizações mudem e se adequem à lei para poder atender essa necessidade? Então, esse é o começo do trabalho do laboratório de avaliação, que deve ser feito até o final desse módulo, ou seja, o final dessa disciplina. Você vai fazer isso, você vai entrar lá no laboratório de avaliação e vai resolver esses 3 itens. Fechado isso, mas isso já vai ser para a próxima semana, começando na segunda-feira que vem a etapa do feedback. E o feedback, ele, como eu disse, vai ser dado, né? O seu trabalho vai ficar disponível lá, encerrado o nosso módulo, o seu trabalho fica lá disponível, o tutor vai avaliar o seu trabalho, né? O tutor, tutora do seu polo vai avaliar o seu trabalho, vai te dar uma nota pelo trabalho que você fez. Mas além disso, 2 colegas seus vão avaliar também o seu trabalho, dar uma nota de 0 a 1, cada colega vai dar uma nota de 0 a 1 para o seu trabalho e vai dar o feedback, isso é o mais importante, vai redigir um feedback, né, sobre o seu trabalho, e você vai, durante o mesmo período, você vai ser atribuído a 2 trabalhos de 2 colegas em que você vai dar uma nota de 0 a 1 e também vai dar o feedback. E aí vem uma terceira avaliação, que é os tutores, né, os tutores de cada polo, vão avaliar o seu feedback. Então você vai ser avaliado pelo seu trabalho, o seu trabalho vai ser avaliado pelo feedback dos seus colegas e o seu feedback do trabalho dos colegas vai ser avaliado. Então isso é uma avaliação quase 360 graus, como se diz nas empresas, quando, né, algumas instituições utilizam esse modo de avaliação, onde todo mundo avalia, né, todo mundo, você vai avaliar o colega vai te avaliar, o tutor avalia você, avalia a sua avaliação, tudo isso é um trabalho conjunto de construção, de avaliação, né, e para a gente conhecer também, né? Olha que legal o quanto você vai conhecer do trabalho dos colegas e também vai poder opinar, sugerir e vai ouvir sugestões dos colegas sobre como você poderia resolver o problema aí na sua organização. Então, assim, é um trabalho multidimensional, né? É um trabalho que vai demorar 2 semanas, a gente vai ter uma semana aqui até o final do módulo para você responder aquelas 3 itens anteriores, e depois na semana seguinte é a semana dos feedbacks em geral. Espero que você goste, é um desafio, mas é bom a gente ser desafiado também, é assim que a gente aprende. O desafio é a gente fazer coisas novas para que vocês aprendam a lidar com ferramentas novas e jeitos novos, né, de lidar com o seu grupo, com o seu trabalho, com os conteúdos, com o ambiente virtual de aprendizagem e com o processo de aprendizagem ativo, que é esse processo que daqui para frente nossas vidas serão muito mais parecidas com isso do que eram no passado.
Espero que tenha gostado do desafio, vamos ver. E vou falar um pouco mais sobre governo eletrônico para a gente entender melhor como é que isso tudo funciona e para onde a gente vai, né? Que cenários futuros a gente enxerga daqui para frente.